Olá, começa agora mais um Sobriedade Sim, que é um programa da Pastoral da Sobriedade. Hoje eu já começo muito feliz porque meu santo está aqui conosco. Vocês sabem que ele passou uns dias aí descansando, mas está de volta. Tudo bom, meu santo? Eu estava cansando mesmo. Estava cansando, é verdade. A gente fala que ele está descansando, mas ele anda por esse Brasil inteiro, né? É o descanso quando vem aqui, viu? Dom Irineu Danelon, que é bispo de Lins e é o fundador da Pastoral da Sobriedade. Hoje também veio me ajudar aqui a minha queridíssima, a nossa psicóloga de plantão, que é a Eliana. Tudo bom, querida? Tudo bem, Mônica. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é sempre nosso. E veio de Governador Valadares, aquela cidade gostosa lá de Minas Gerais, a nossa amiga Casey. É a primeira vez que ela vem, é a Casey Rocha Santos. Tudo bom, Casey? Tudo bem, boa tarde. É uma alegria estar aqui também. Muito bom, viu? A Casey é psicóloga e é uma moça... Quantos anos você tem, Casey? 23. 23 anos, mas ela já fez tanta coisa que eu acho que vai dar pano para manga aqui, ela vai conversar bastante com a gente. Você é uma das fundadoras de um grupo de jovens, Isso. lá em Governador Valadares. Isso. Como se chama o grupo? Chama Renda-se. Renda-se. Isso. E o que te levou a ter essa ideia, assim, de fundar um grupo de jovens? Então, a ideia inicial foi fazer algo diferente, né? Nossa cidade é uma cidade onde tem muitos jovens. E aí nós viemos de um outro grupo, né? E aí a gente já tinha essa caminhada, mas aí Deus foi incomodando a nossa alma para algo a mais do que Além nós já daquilo. fazíamos, né? E aí nós fomos juntando aquilo que a igreja pede, né, enquanto ser jovem, a necessidade que nós jovens temos, né, de viver uma espiritualidade mais profunda. E nós começamos a estudar, e Deus se incomodando ainda mais a nossa alma. Foi daí que surgiu a ideia, vamos fazer uma coisa que seja a nossa cara, que seja uma cara do jovem, né? Mas de um jovem que quer ser igreja, que quer buscar a santidade, que quer viver isso, né? Então, surgiu mais ou menos de um incômodo mesmo, que o Espírito Santo foi incomodando a nossa alma, até a gente tomar a coragem, né, de ir ao nosso bispo, de ir ao nosso pároco. E aí nós fomos aceitos e daí nós fundamos, né? Vocês são super devotos de Nossa Senhora. Sim, esse é um dos nossos carismas, né? A devoção à Virgem Maria. Sei. Então. E mais algum carisma, assim, que vocês têm para contar para o pessoal lá de casa? Então, além do carisma da devoção à Virgem Maria, nós temos a adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Então, a base do nosso grupo é esses dois carismas. Então, diante disso, todo o nosso trabalho, os nossos eventos, as nossas atividades, elas sempre são voltadas para esses dois carismas. E o que são as 5 pedrinhas? 5 pedrinhas. Então, a gente, na nossa caminhada, para nos manter fortes, né? Porque é muito difícil a gente andar de contramão aquilo que é a realidade hoje dos jovens. Então, nós tivemos que criar essas práticas para a gente poder se fortalecer e permanecer firme, né? Perseverantes. E aí, nós, em oração, nós fomos discernindo e aí descobrimos que a Santa Missa ela é essencial. E só no domingo, para nós jovens, é muito difícil nos manter firmes, fortes, né? Indo à missa só uma vez por semana. Isso, então nós embutimos no nosso grupo a prática de ir frequentemente à Santa Missa, né? Lógico que dentro da nossa possibilidade, né? Enquanto trabalho, enquanto estudo e tudo mais, mas um deles foi a Santa Missa. A outra é confissão, pelo menos mensal, né? Para a gente ter essa prática. Jejum, pelo menos uma vez na semana. A gente trabalha com o terço também. É uma das devoções marianas que a gente tenta embutir. E a caridade, né? Então, são as 5 que a gente... Você que coisa fundadora de umas carmelitas modernas, não né? é? Não. Que coisa linda! É porque a gente entende que se a gente não tiver essas práticas que nos prendem, e que vai alimentando a nossa alma, a gente se perde. Né? Então, a gente tem que ir para além daquilo que nos é proposto. Que legal, muito interessante. E qual que é a missão específica com todas essas 5 pedrinhas? Então, a nossa missão específica é chegar até o jovem, é evangelizar. Né?
E a gente acredita que a gente arrasta muito mais pelo testemunho do que pregando. Então, a gente tem atraído muito, mas aí, através da evangelização, né, a gente faz encontros, e aí lá a gente tem pregação, adoração, nós temos o cenáculo, nós temos peças teatrais, temos musical. Eu tô assim, encantada com o que você está me falando, mas eu tenho certeza que lá em casa, de repente, tem alguém que pensa assim, poxa, uma jovem de 23 anos... Psicóloga. Bonita. Não é? Ela não precisou nem passar pela maquiagem, gente, ela já é bonita por natureza. Então, a gente fica pensando assim, lá de casa, mas deve ser uma vida muito sem graça. E isso eu tenho certeza que não é. O jovem que participa disso tudo que você está falando, ele ainda consegue se divertir? Consegue, eu tô viva, tô bem, tô saudável. Você também sai, você também namora, Com você certeza. também tem uma vida como dos outros jovens. Com certeza, só que é uma vida de sobriedade. Né? Então, a nossa diferença é essa. O que você diria para um jovem que está assistindo aí? O que é para você uma vida em sobriedade? Bem, é uma vida em equilíbrio, é uma vida saudável, é saber discernir aquilo que é bom daquilo que não é, né, e caminhar. E eu sou jovem e eu vivo, sabe? Eu vivo que é a igreja e eu também tenho a minha vida. Eu tenho meus amigos e os meus amigos, na verdade, a maioria são da igreja, né? Então é fácil caminhar. Tenho a minha família que eu dou conta, né, de me relacionar. Eu tenho meu descanso, eu saio, eu me divirto. Então não é aquela bitolação, não. Eu só... Quer dizer, que se te convidarem para sair um fim de semana, para sair numa balada, alguma coisa, você vai. Exatamente. Você vai dançar. Exatamente, só que a gente tem cuidado com os lugares que a gente vai também, né? Porque tem lugares que para nós é complicado, né? Como diria São Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, tudo me convém. Né? Então, na realidade, é isso que ela está dizendo. Ela consegue se divertir, né, na igreja, com os amigos da igreja, mas também fora da igreja, sendo um exemplo para aqueles jovens que não frequentam. É muito legal isso. Só quem consegue vivenciar isso e assistir esses jovens na sua vida diária é que percebem o quanto é bom ser jovem em sobriedade. Porque no dia seguinte ele não tem aquela ressaca nem a física e muito menos a moral. Porque a moral é aquela que de repente você fala, meu Deus, mas por que eu fiz aquilo? Onde eu estava com a minha cabeça? E agora, como é que eu vou encarar aquele povo de novo, né? Então é tão tranquilo, aí você vê esse semblante bonito desse jeito assim. Mas a gente vai falar mais com ela, porque ela não parou só nesse negócio de ser uma das fundadoras do grupo, não. Do grupo Renda-se, ela fez mais coisa. A gente volta já já.